E aí, tudo bem? Meu nome é Alex e a gente vai falar mais um pouco sobre Reforma Protestante. E a gente vai falar hoje sobre João Calvino, que inclusive é um nome bem famoso no meio evangélico, porque o sobrenome dele é o que dá título a uma das vertentes teológicas cristãs, que é o calvinismo, né? Bom, Calvino nasceu na França, na cidade de Noyon. A família dele era importante ali naquela região, naquele contexto, porque o pai dele trabalhava com administração e contabilidade. E Calvino, então, com 14 anos, começa a estudar teologia. Mais para frente, ele estuda artes, e um pouco mais para frente ainda, ele faz direito, amando do pai dele, porque o propósito do pai dele era totalmente diferente do que acabou se tornando. Bom, sobre a conversão ao protestantismo de João Calvino se sabe muito pouco. E provavelmente a conversão de João Calvino foi ali em 1532 ou 1533 e não se sabe muito mais coisa. Mas sabe que daí em diante, a partir da conversão de Calvino, ele dedica toda a sua vida para a obra de Deus. Então, assim, a vida de Calvino, a partir da sua conversão, foi doada total para a obra do Senhor. Né? Ele dedicou totalmente. Com um pouco mais de um ano ou dois ali da conversão dele, ele começa a escrever a obra que hoje é conhecida como a obra mais importante da vida de Calvino, que são as Institutas. Né? Calvino escreveu as Institutas, hoje as Institutas ela contém 4 livros, né? E Calvino então ele começa a escrever o primeiro ali com 1 ou 2 anos de conversão. O trabalho de João Calvino, pastoral e teológico, começa na França e vai até a Suíça. E assim como os demais reformadores, Calvino também foi perseguido, assim como todos os outros, né? Ele foi perseguido e, como todos os outros, ele também persiste no propósito de expandir o nome de Jesus de forma verdadeira, né? Ele sistematizou a teologia da reforma através dos seus escritos, e é por esse motivo que eu acho que João Calvino é o segundo maior nome da reforma protestante. O primeiro nome é Lutero, né, que foi o que começou, o autor das 95 teses, mas João Calvino ele tem uma importância muito grande por ter sistematizado toda a teologia da reforma. E o que significa sistematizar? Havia uma crença ali bíblica que crescia no povo, que era levada pelas pregações dos reformadores, que Calvino fez foi organizar essa linha de pensamento da reforma, traduzindo em estudos práticos. Né? Então tinha toda uma teologia da reforma, que era o justo viverá pela fé, e que Calvino fez foi sistematizar. Ninguém tinha sistematizado, já era pregada a teologia da reforma, obviamente, era pregado através da palavra de Deus, e Calvino foi lá e organizou a linha de pensamento de uma forma prática para que as pessoas entendessem a verdadeira teologia. E além de ele ter feito toda essa sistematização da teologia, ele implantou um sistema de ensino magnífico em Genebra. Para vocês terem uma ideia, ele fundou o primeiro colégio com educação infantil obrigatória da Europa. Não existia isso lá. Ele implantou um colégio para que crianças, desde pequenas, aprendessem e crescessem com ensino de qualidade. E ele fazia isso tudo de forma gratuita, tá? Inclusive nesse colégio, acredita-se que foi o primeiro colégio que meninas estudaram, tá? Então, Calvino estava uns 200 anos à frente do seu tempo aí. E a influência do evangelho em Genebra, ele era tão forte, ele era tão poderoso, a influência do evangelho, que alcançou as bases e as estruturas da cidade, como a educação, as leis, o concílio e o governo. Você consegue imaginar uma coisa dessa? O evangelho atravessar todas as camadas da sociedade. Para vocês terem uma ideia, a igreja de Genebra era considerada uma igreja-cidade, ou uma cidade-igreja. Quando Calvino orava por Genebra, ele enxergava a igreja do Senhor. O reino de Deus ele expandiu naquele lugar de tal maneira que tudo ali foi impactado. A economia, as leis, o governo, a educação, a segurança. Tudo foi impactado. Por ter uma igreja dessa, a vida pastoral de Calvino era bem agitada. Né? Ele pregava cerca de 5 sermões por semana. Ele treinou missionários que foram enviados para todos os cantos, inclusive aqui no Brasil. Poucas pessoas sabem disso,
mas os primeiros missionários saíram da ordem de Calvino, né, da igreja de Calvino, eles eram franceses, e centenas de missionários foram para a França evangelizar, e esses alcançaram 10% da França até 1562. Inclusive, em 1562, todas as igrejas reformadas, né, não só de Calvino, mas de Lutero, de Zwingli, todos os reformadores, já alcançavam 2.100 igrejas pelo mundo. Ou seja, a reforma ela começou em 1517. 45 anos depois, já tinham 2.100 igrejas espalhadas pelo mundo. Era a expansão do reino, era um avivamento acontecendo, era a verdade sendo pregada e vidas sendo alcançadas, né? E por que eu disse tudo isso? Porque João Calvino, ele ouviu o chamado da parte de Deus. E ele colocou as habilidades terrenas a favor do reino de Deus. Ele era formado em Direito e ele começou a sistematizar a teologia. Ele escrevia muito bem, né? Ele começou a sistematizar toda a teologia da Reforma. Além disso, ele cooperou muito com a educação da cidade, com as leis, tudo. Então ele usava as habilidades terrenas dele como forma de adoração e cooperação para o reino de Deus. A gente pode aprender muito com a teologia de Calvino. Calvino foi muito dedicado à teologia, mas a gente também pode aprender muito com o exemplo dele. A gente usa as nossas habilidades como forma de adoração a Deus, habilidades que inclusive foi o próprio Deus que nos deu. Você é bom em quê? Nisso que você é bom, você glorifica a Deus através dessa habilidade? Sei lá, você é um construtor? Você glorifica a Deus com as construções que você faz? Você é um escritor, você glorifica a Deus com a sua escrita? Você coopera com a obra de Deus através dessa habilidade? Calvino ouviu o chamado dele. Ele tinha uma formação e usou aquela formação durante toda a vida dele. E cooperou muito para o reino de Deus, para aquela cidade, para que aquela igreja frutificasse, para que ele fosse usado pelo Espírito Santo, com o poder de Deus ali manifesto. Essa eu acho que é a primeira lição que eu queria passar sobre esse reformador. E a segunda característica que eu queria falar de Calvino é Calvino, ele morre aos 54 anos de tuberculose. Por quê? Calvino, ele simplesmente subia todos os dias na torre da cidade às 4 horas da manhã e ficava lá até às 8 horas da manhã, todos os dias. E isso acabou ocasionando que ele ficou doente, porque Suíça era um país frio. Então Calvino ali, ele subia todos os dias na torre da cidade para orar pela cidade. Ele tinha um ministério muito forte de oração. Isso não é muito falado sobre Calvino. Ainda que Calvino seja conhecido hoje por causa da teologia dele sobre salvação, o assunto mais abordado nas obras de Calvino é sobre oração e não sobre salvação. Salvação é um assunto muito importante, mas o assunto que ele mais aborda é a oração. Então o que a gente aprende com a vida de Calvino sobre a oração? Ore pela sua família, ore pelos seus amigos, ore pela sua cidade e ore pela sua igreja. Irmãos, ore. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.